Eu fico feliz de estar com os irmãos mais uma vez. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estive aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim Licínia. Foi numa escola bíblica dominical, acho que era o mês da família. Eu vim para trazer uma palavra numa classe única, numa classe em conjunto. Está comigo a minha esposa Cristina, como o pastor já bem apresentou. Para que você compreenda como eu cheguei até aqui, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil já há 15 anos. Me formei aqui no Seminário Presbiteriano do Sul, eu tenho 39 anos. Já somos casados há mais de 18 anos. E nós temos 2 filhos adolescentes, um de 17 e um outro de 15 anos. Deus me deu a bênção de ter sido por 6 anos pastor na Igreja Presbiteriana em Paraíba do Sul, interior do estado do Rio de Janeiro. Minha família é do Rio de Janeiro. Voltei para o meu presbitério logo depois de ser formado aqui no Seminário Presbiteriano do Sul. Por 6 anos estive em Paraíba do Sul, então, interior do Rio. Depois, por mais 4 anos, pastoreando em Juiz de Fora, uma cidade de Minas Gerais, do sul do estado de Minas, na divisa já com o estado do Rio de Janeiro. E já estou no meu 5º ano, então, como pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Hortolândia. Fui seminarista também, por 3 anos na 2ª Igreja Presbiteriana de Hortolândia. Voltei 10 anos depois para assumir o pastorado da igreja e completo, então, esse meu 5º e último ano como pastor desta igreja. Como o pastor bem disse, o Senhor nos deu um chamado, nós compreendemos esse chamado e aceitamos esse desafio, então, de plantarmos uma igreja presbiteriana em Assunção, na capital do Paraguai. Existem igrejas no interior do Paraguai, na verdade, apenas 4 igrejas presbiterianas no interior do Paraguai, mas não existe uma igreja presbiteriana na capital do Paraguai. Então, pensar que tão próximo de nós, há uma capital na América do Sul sem a presença da igreja presbiteriana, sem uma igreja presbiteriana. Então, nós aceitamos esse desafio de irmos até lá para plantarmos uma igreja presbiteriana. Esse tem sido um desafio nosso este ano, o desafio da preparação, de nos prepararmos para esta tarefa. Vou lhe contar um pouco sobre esse chamado que nós recebemos, enquanto eu compartilho com você das Escrituras Sagradas. O texto que eu quero ler com você essa noite está lá no profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1, começo a leitura e vou em diante até o versículo de número 14. Profeta Ezequiel, capítulo 37, começa a leitura no versículo de número 1. Você pode permanecer assim mesmo, assentado como você está. Farei a leitura do texto e você pode acompanhar atentamente, então, essa leitura que farei. Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. E aí, então, a visão que o Senhor dá ao profeta Ezequiel é esta: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam.
Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e eu o fiz. Disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Graças a Deus por isso, irmãos. Fecha a sua Bíblia, não. Deixa a sua Bíblia aberta no texto que eu compartilhei, que eu li junto com você, para que possamos compartilhar juntos então essa noite a palavra do Senhor. A palavra fala conosco, é verdade. O Espírito Santo nos ensina, isto é verdade também. Se estamos então com a Bíblia aberta aí, e você está comigo no texto do profeta Ezequiel, vamos orar mais uma vez então. Vamos pedir a orientação do Espírito. Que seja o Senhor nos iluminando, que seja o Senhor nos orientando, para que a palavra do Senhor seja então seja fonte de quebrantamento para o nosso coração, que sejamos todos nós edificados através da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Reconhecemos, Senhor, que hoje o Senhor já falado conosco, já esteve falando conosco através das orações, da leitura da palavra, da ministração, dos cânticos espirituais. E agora, Senhor, de maneira especial, no momento mais importante desse culto, quando abrimos a palavra, nós reconhecemos que o Senhor vem falar também ao nosso coração. Por isso, Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar. Fala primeiro com o teu servo, para que o teu servo possa então mais uma vez trazer esta palavra à igreja aqui reunida. E mais uma vez nesse lugar, como o Senhor tem falado a esta igreja, que o Senhor hoje fale mais uma vez. Não leve em conta, Senhor, as minhas limitações ou a minha imperfeição, mas que o Senhor me use, Senhor, para entendermos, compreendermos a tua palavra, que saiamos daqui, Senhor, edificados por ela e cheios do teu Espírito Santo. Nós oramos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agosto do ano passado eu comuniquei ao conselho da minha igreja. Disse a eles que eu compreendia que este ano, 2013, seria meu último ano, meu quinto e último ano à frente daquela igreja. Não sabia o porquê, não sabia para onde, eu só conseguia compreender que Deus estava me direcionando para um outro lugar, para que o conselho da segunda igreja pudesse ter um tempo hábil. Fiz esse comunicado em agosto do último ano, do ano passado, mas ainda sem saber o que Deus tinha reservado para a minha vida, para a minha família, para o nosso ministério. Feito isso então, em outubro, nós, atendendo um chamado da Federação de Mocidade do Presbitério de Campinas e do Presbitério Metropolitano de Campinas, nós fomos até a cidade de Concepción, no Paraguai. Nós temos um grupo missionário lá em Hortolândia que se chama Geração ID, começou há mais ou menos 4 anos atrás, tem a responsabilidade de evangelizar aquela nossa região e também realizar viagens missionárias. Já fizemos 2 para o Nordeste e mais 2 ao Paraguai. E naquele ano, naquele mês de outubro, seria a nossa primeira viagem ao Paraguai. Fomos com Geração ID para realizar o trabalho evangelístico nas escolas em Concepción, para pregar a palavra e abençoar também a juventude da Igreja Presbiteriana de Concepción, no Paraguai. Chegando lá, eu fiquei muito tocado com a obra missionária naquele país. Estávamos já desde o início da semana evangelizando, falando do amor do Senhor, e nos preparando então para a realização de uma escola bíblica no final daquela semana. Estivemos então fazendo um convite para algumas crianças da cidade, convidando-as a estar conosco no final de semana. Íamos para um bairro um tanto mais distante, um pouco mais longe da igreja, e um jovem nos acompanhou, um jovem paraguaio nos acompanhou.
Ele nos acompanhou porque as crianças daquele bairro tão somente falavam o guarani. No Paraguai se fala o espanhol, mas a língua do coração do paraguaio é o guarani. Foi um presbítero pontepretano comigo. E ele disse, eu não quero falar guarani. Se eles falassem Ponte Preta, eu ainda podia ir também. É a língua do coração do paraguaio, o guarani. E aquelas crianças que falavam apenas este idioma, começamos a convidá-los, e o menino, falando em guarani com elas, convidava aquelas crianças para estarem conosco, e eu percebia que ele sempre chamava as crianças de criaturas. E eu pensei, esse menino deve estar muito chateado, porque está andando conosco, levando o convite, porque toda hora ele tem criaturas ali, tem criaturas lá. Depois que eu fui entender que criatura em espanhol é criança, eles não falam a palavra criança, eles falam a palavra criatura. E eu comecei a orar para que o Senhor enviasse aquelas criaturas para a escola bíblica de férias, para a escola bíblica que seria realizada no final de semana. Um menino da igreja de Hortolândia que foi conosco, ele começou a perceber que nos quintais daquele bairro, das casas ali naquele bairro, e o bairro se chamava Calaverita, nos quintais do bairro havia um tipo de altar nos quintais daquele bairro, e era miséria realmente. Até então eu não tinha visto miséria no Paraguai. Vi pobreza, mas não havia visto miséria até estar ali naquele bairro. Havia aquele altar, e o menino logo perguntou para mim, pastor, será que aquilo ali é macumba? Eu falei, Renan, estou achando que não, Renan. Vamos perguntar para o Héctor, o menino paraguaio que nos acompanhava. E logo ele, em espanhol, começou a nos explicar que aquilo ali eram sepulturas, que as famílias eram tão pobres que quando morria uma criança, eles não tinham dinheiro para sepultar a criança no cemitério da cidade. Então sepultavam a criança no quintal. É por isso que o bairro se chama Calaverita. Calaveira em espanhol é criança. Calaverita é caveirinha. Imagina você morar num bairro que se chama Caveirinha e que teu filho está sepultado no quintal da tua casa. Aquilo moveu o meu coração. E ademais, quando eu comecei a perceber que ao menos 80% das casas daquele bairro tinham um altar. Pelo menos 80% daquelas famílias perderam uma criança e enterraram a criança no quintal. Percebi, estando ali naquele ano, no mês de outubro do ano passado, que eu estava no meio de um vale de ossos secos. Já estive por mais 2 vezes no Paraguai, depois de outubro do ano passado, evangelizando e me preparando para estar lá já a partir de janeiro. Mas compreendi que ali era mesmo um vale de ossos secos, terra seca, vale de ossos secos, lugar que necessita da palavra de Deus. Voltei bastante entusiasmado. Minha esposa estava conosco, nosso filho mais velho também. É claro que começamos a orar para que não fosse apenas uma empolgação inicial de fim de viagem missionária. Começamos a colocar aquilo diante do Senhor, até que o Senhor nos confirmou e não tivemos dúvida que o Senhor estaria nos enviando para lá. A partir de janeiro eu comuniquei à igreja da qual eu sou pastor e começamos então esta preparação para estar ali naquele vale de ossos secos, como o profeta Ezequiel. Veja aí o texto das Escrituras Sagradas e você vai compreender. O profeta Ezequiel viveu em um período muito difícil da história de Israel. O povo de Israel estava no cativeiro, na Babilônia e depois na Pérsia, e lá eles permaneceram por aproximadamente 70 anos. O povo então se sentia como ossos secos. Pensavam, secou a nossa esperança. Nós estamos longe de Canaã, nós estamos aqui vivendo como escravos. Jerusalém estava destruída, não havia mais o templo na cidade de Jerusalém, não haviam mais muros na cidade de Jerusalém. O povo tinha sido levado, grande parte do povo, especialmente os mais jovens, como o profeta Daniel, que para lá foi, como outros que para lá foram levados também. Lá estavam eles vivendo como escravos. E quando estavam lá, já depois de um longo tempo, pensaram, não há mais esperança para nós. E o profeta Ezequiel, que viveu durante esse período, recebeu então uma visão do Senhor, em que o Senhor levava o profeta para um vale em que haviam ossos secos, esqueletos, ossos secos. E o texto bíblico diz então,
que quando o Senhor o deixou no meio de um vale cheio de ossos, versículo de número 1, fez ele andar no meio daquele vale, e ele constatou no superlativo que o vale, que os ossos estavam sequíssimos. A pergunta foi esta: Deus perguntou ao profeta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Passei a andar no Paraguai pensando que estava então no meio de um vale cheio de ossos secos. Sempre com esta mesma pergunta em meu coração: será que ossos secos podem reviver? Eu sei, irmão, que o Paraguai não é diferente da cidade de Hortolândia. Eu moro numa cidade muito violenta, a cidade de Hortolândia. É uma cidade da periferia de uma grande cidade, Campinas. Eu sei que talvez, aonde você está, no seu bairro em Campinas, talvez você possa entender também que ali onde você está é uma região com ossos secos. O teu ambiente de trabalho, a tua faculdade, ou mesmo no meio da tua família, todos nós também, como o profeta Ezequiel, andamos no meio de um vale cheio de ossos secos. Pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão sem vida, pessoas que não têm uma chama qualquer de vida porque não conhecem o autor da vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Já ouviram falar de Jesus? Tal qual o Brasil, culturalmente o paraguaio também já ouviu falar de Jesus, mas não conhece de verdade ou de caminhar com o autor da fé, com Jesus Cristo, o Senhor da vida. Ossos secos. Acaso ossos secos podem reviver? Esta foi a pergunta. Diante daquela pergunta, o Senhor lançou o desafio ao profeta. Versículo de número 4. O Senhor diz assim ao profeta: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nisso que eu estou narrando a você, eu compreendi que o Senhor estava nos direcionando para ir até o Paraguai, para pregar a palavra, para anunciar a ossos secos, para dizer que esses poderiam ter vida através de Jesus. O meu pai não é cristão. E o meu pai hoje está um pouco mais tranquilo com a ideia de que nós vamos para o Paraguai. Mas ele me questionava no início, dizendo: por que eu vou deixar uma região tão rica como Campinas para ir para o Paraguai? Ele não conseguia compreender sobre chamados, sobre atender uma orientação do Senhor com obediência. Muitas vezes nós mesmos cristãos não compreendemos completamente isso. Falamos: Senhor pode me levar para onde quiser, desde que não seja tão difícil assim. O Senhor pode fazer o que quiser da minha vida, desde que não seja tão complicado. O chamado, irmão, é radical assim mesmo, é incondicional. Eu não posso colocar um senão, e nem ao menos eu deva questionar. Se o Senhor chamou, eu tão somente vou ser obediente. Isto é viver a vida cristã. Cristianismo sem renúncia não é vida cristã. Se o teu cristianismo é tão somente vir à igreja aos domingos, sentar-se nesse banco confortável, e não renunciar a muitas coisas para servir ao Senhor lá fora, no meio do vale de ossos secos, o nosso cristianismo, se for assim, é um cristianismo deficiente. O Senhor nos chamou para muito mais, para estar no meio de ossos secos e profetizar a palavra. Isto não é um convite apenas, isto não é tão somente um conselho, mas você pode perceber que aí é uma ordem, tal qual a ordem que o Senhor que o Senhor Jesus deu aos discípulos e a nós: ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Ide, profetiza, está no imperativo, é uma ordem, e ordem nós cumprimos. É claro, irmão, que eu posso dizer a você que profetizar não significa tão somente predizer o futuro. Na verdade, profetizar significa proclamar a palavra de Deus. Mais do que predizer o futuro, os profetas falavam do tempo presente, proclamavam a palavra.
Quando você lê aí profetiza, significa realmente proclama a palavra. E veja, meu irmão, que isso não é um dom. Você não pode dizer, eu não tenho dom para proclamar, eu não tenho dom para evangelizar. Evangelizar não é um dom, é uma ordenança, é um chamado. Eu sei, irmão, que para subir aqui no púlpito é necessário um dom do Espírito, reconheço. Que para ministrar numa escola bíblica dominical é necessário um dom do Espírito, eu reconheço. Entretanto, para evangelizar, tão somente basta que você abra os teus lábios. Porque Jesus Cristo disse assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Isso não é um ditado popular, é um versículo bíblico, é uma palavra de Jesus. Se o teu coração está cheio de Jesus, os teus lábios não conseguem ficar fechados. Naturalmente você vai falar de Jesus numa conversa informal com a pessoa do teu trabalho, num conselho a alguém de tua família, em que você consiga manejar, em que você possa manejar a palavra, falar daquilo que está no teu coração, contar a respeito de Jesus, profetizar sobre ossos secos, proclamar a palavra do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Paraguai é fruto da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o primeiro campo missionário transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nunca houve uma missão americana no Paraguai. Nós, brasileiros presbiterianos, iniciamos a Igreja Presbiteriana no Paraguai há 44 anos atrás, 1969. O primeiro culto presbiteriano no Paraguai. O primeiro missionário, o reverendo Evandro, ainda vivo, já jubilado, um senhor de mais de 80 anos, reside aqui em São Caetano do Sul. Foi o primeiro missionário presbiteriano em terras paraguaias. 40 anos depois, hoje, existem 4 igrejas presbiterianas organizadas e mais 4 congregações em cidades do interior do Paraguai. Mas não há uma igreja presbiteriana na capital do Paraguai. Houve até no passado uma congregação presbiteriana lá, mas por diversos motivos o trabalho não foi adiante e hoje nem há resquício algum desse trabalho. E lá recebemos esse chamado para irmos até ali, para plantarmos uma igreja em parceria com o reverendo Bonaventura Jimenez, primeiro paraguaio ordenado ao ministério presbiteriano. É um senhor já de 60 anos de idade, depois de 4 AVCs e mal de chagas, mas que ainda está ali firme, com o desejo de proclamar a palavra. Ele tem certas limitações, é verdade, e lá vou eu com a minha família para auxiliá-lo, evangelizando, discipulando e acompanhando pessoas. Esta igreja vai começar na sala da minha casa, em Paraguai. Ela já está sendo gestada no coração de Deus, mas vai nascer na sala da minha casa. Não é uma tarefa fácil, mas eu sei que quando você tem esse chamado para proclamar a palavra e compreende isso, o Senhor te abençoa. Eu disse ao meu pai que eu poderia deixar esta região então. Mesmo no seu argumento razoável em que ele dizia, mas tem tanta coisa para ser feita aqui, por que você vai para tão longe? Eu dizia para ele, tem muita coisa para ser feita aqui, é verdade, mas potencialmente tem muita gente que pode fazer aqui. Lá não tem ninguém que faça. Tem tanta coisa para ser feita quanto aqui, mas aqui potencialmente tem muita gente para fazer. Lá não tem ninguém. Tem que ir gente de longe até lá para proclamar, para profetizar a ossos secos. Acaso ossos secos poderão reviver? Quando você pensa nas pessoas do teu trabalho, aquelas que você vai encontrar amanhã, que vão contar da bebedeira do final de semana, que vão contar de outras coisas que fizeram, ou que vão lançar diante de você as frustrações que viveram, porque não tem a paz que nós conhecemos. Você poderá pensar assim, ossos secos podem reviver. É claro, irmãos, que nós cremos que quando você profetiza, proclama a palavra, ossos secos podem reviver. Alguns anos atrás nós estivemos numa cidade do sertão da Paraíba com alguns jovens da cidade de Juiz de Fora. Nós tínhamos lá também um grupo que tinha esta tarefa de evangelizar, de realizar viagens missionárias, para abençoar missionários no campo. E nós fomos até então a cidade de Desterro, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, e eu era pastor auxiliar desta igreja.
Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora mantinha uma congregação, mantinha um evangelista nesta congregação no sertão da Paraíba. Chegando lá, então, nós fizemos o trabalho nas escolas, evangelizamos de casa em casa, e durante algumas noites, o prefeito da cidade emprestava o trio elétrico da cidade, para que nós fizéssemos cultos ao ar livre. Não que o trio elétrico saísse andando e a gente fosse com o povo atrás. O caminhão parava num determinado bairro, já era som, palco, tinha uns instrumentos, e realizávamos um culto ao ar livre com as pessoas daquele bairro. Estávamos num bairro chamado Alto da Caixa d'Água, era uma região mais alta da cidade. O caminhão já estava ali, começamos a nos preparar, as pessoas foram chegando, especialmente as crianças que estavam sendo evangelizadas naquela cidade, no período em que estávamos indo nas escolas para falar do amor do Senhor. E enquanto nos preparávamos, um senhor veio, tocou no meu ombro, e ele estava todo vestido de branco, e ele falou assim: "Você é o pastor?" Com aquele sotaque nordestino, e com uma cara brava, de nordestino muito bravo. "O senhor que é o pastor?" Eu falei: "Pois não, sou eu mesmo." E ele disse assim para mim: "Está vendo aquela casa ali na esquina?" Eu olhei, vi uma casa na esquina ali da praça, onde estávamos. E ele disse: "Minha mulher está ali. Ela chegou do hospital, ela está muito doente. Eu queria que o senhor fizesse pouco barulho." Irmão, como é que vai fazer pouco barulho se é um trio elétrico ali? Eu ainda falei para ele: "Pode deixar." "Pois não, tudo bem." Fez um pouquinho de barulho, é verdade. Fez o culto nem demorou muito. Foi realizado o culto em ações de graça ao Senhor, evangelístico, ao ar livre. Pregamos a palavra. Quando encerramos o culto, as crianças vinham, chegavam próximos de nós, e nós tínhamos uma miçanga que é muito aceita no Nordeste. Como grande parte daquela população era analfabeta, e nós não podíamos deixar um folheto tradicional, nós fizemos uma miçanga com as cores do livro Sem Palavras, com cores, e contávamos o plano da salvação mostrando as cores. E fizemos ao menos 3.000 miçangas daquela e distribuímos na cidade. As crianças vieram, nós entregávamos a miçanga, contávamos o plano da salvação. Enquanto fazíamos isto, veio uma senhora, tocou no meu ombro e falou: "O senhor que é o pastor?" Eu falei: "Sou sim, sou eu que sou o pastor." "Está vendo aquela casa ali na esquina?" Era a mesma casa. "Está vendo aquela casa ali na esquina?" Eu falei: "Estou sim, senhora, sei qual é a casa." E ela disse assim: "A minha filha está lá. Ela ouviu toda a palavra." E ela disse assim: "Ela quer que o senhor vá até lá para orar com ela." Eu disse: "Pois não, vamos sim." Fui até a esquina, entrei na casa. Aquele senhor estava de branco na porta, me olhando com uma cara feia. Eu olhei depois na sala, um diploma, e eu vi: Federação Espírita do Estado da Paraíba. Eu entendi porque que o senhor estava todo de branco, porque que ele estava tão bravo. Entrei na casa assim mesmo, eu recebi o convite, lá fui eu. Entrei na casa, vi a senhora no quarto, e aquela senhora estava realmente muito enferma, com câncer, em estado terminal. Daquilo em que o médico manda a pessoa para morrer em casa, porque não tem mais jeito. Cheguei até ali, sentei na beirada da cama, ela estava deitada, ela disse que ouviu todo o culto e ouviu toda a palavra. Ela queria que eu orasse por ela. O missionário estava ali comigo também. Falamos um pouco mais do amor de Deus. E eu disse para ela: "E agora? A senhora quer que nós oremos juntos?" Oremos com ela. E no final da oração, eu perguntei para ela: "A senhora está preparada?" E ela disse assim: "Agora eu estou preparada." A mãe dela estava na porta e chorava. A mãe era de uma das Assembleias de Deus. Passou anos orando por aquela filha. E nós estivemos orando ali por ela. Isso foi numa sexta-feira. No domingo eu recebi a notícia que aquela senhora... Na segunda-feira eu recebi a notícia que aquela senhora tinha falecido no domingo. Foi no último suspiro. No último momento. Milagres acontecem. Ossos secos podem reviver. Mais do que o milagre do câncer, mais que isso, o milagre de uma mulher que não conhecia Jesus Cristo.
ver a sua vida transformada através do Evangelho, do sangue precioso de Jesus. Ossos secos podem reviver. Ainda tive a oportunidade de, na terça-feira, realizar o ofício fúnebre daquela mulher. Eu já estava acostumado com velórios dentro da casa. Paraíba do Sul, as pessoas eram veladas em suas casas também. E fui até lá, o corpo estava na casa, havia uma senhora que faria a ladainha toda, conforme os costumes católicos. E quando eu cheguei lá, quem eu vejo é a senhora que nos servia no hotel, a irmã da dona do hotel. Quando ela me viu, falou: pastor, que bom que o senhor está aqui. Eu vou fazer as rezas e na hora da palavra o senhor prega. Que grande oportunidade, irmãos. Eu contei toda essa história que eu falei a você, para as pessoas que estavam ali, naquele ofício fúnebre, naquele velório, e disse que Jesus Cristo podia dar a eles uma nova vida. Ossos secos podem reviver. É necessário que você profetize, que você proclame a palavra, que você pregue, que você anuncie, que você transmita o recado de Deus. Eu sei, irmãos, que ir ao Paraguai para isso não vai ser uma tarefa fácil, é verdade. Mas eu também sei que o Senhor faz a obra. Quando o profeta Ezequiel começou a proclamar a palavra, a profetizar, diz aí o texto bíblico, que os ossos se ajuntaram com os seus ossos, o corpo foi sendo formado, cresceu tendões, músculos, carne, a pele, ainda estava um corpo inerte, quando veio o Espírito sobre estes, e eles se puseram em pé, diz lá o versículo de número 10, um exército sobremodo numeroso. Eu vou para o meio de um vale de ossos secos com a minha família. Mas quem sabe, irmãos, depois de alguns anos, poderei voltar aqui à igreja e dizer que agora não são mais ossos secos, mas um exército sobremodo numeroso, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje eu estou aqui, não apenas para compartilhar esta palavra com você, mas para convocar esta igreja a se associar conosco nesse ministério. Esta não vai ser uma tarefa fácil. Este ano nós estamos nos preparando com o aprendizado do idioma, levantando a documentação para a mudança para um outro país. Eu já morei em 3 estados da federação e cada estado você tem uma dificuldade nova para se adaptar. Eu fico a imaginar a mudança para um outro país. Não só a adaptação cultural, mas também romper a burocracia para chegar até lá. Eu, a minha esposa, o meu filho caçula que vai permanecer conosco, meu filho mais velho que vai permanecer por 6 meses para ajudar o mais novo na adaptação ao Paraguai e voltará ao Brasil para fazer faculdade. E nós temos um animal de estimação que já nos acompanha há muitos anos e até para ele a gente tem que tirar documentos para que ele possa entrar no Paraguai. Essa tarefa a gente está conseguindo romper com a graça do Senhor. Mas eu vou ao Paraguai e não há uma igreja onde eu vou. E eu vou viver verdadeiramente pela fé, através de ofertas, de igrejas que possam sustentar a minha família. A Igreja Presbiteriana do Brasil, para missionários, e os irmãos aqui apoiam um missionário da APMT, bem sabem que ela não sustenta o missionário no campo, salvo com uma pequena ajuda. E lá vamos nós para esta tarefa. Mas eu sei, irmãos, que mais do que o auxílio para o sustento da nossa família, para proclamar, para profetizar, eu quero convocar os irmãos dessa igreja a se associarem conosco em oração. A gente não pode ir se não tiver uma igreja por detrás orando por nós, nos sustentando através da oração. E eu fico então tranquilo em saber que esta igreja todos os dias ora, todas as semanas ora ao menos 40 minutos nos domingos, por famílias de missionários. Isso nos dá tranquilidade, sabendo que vamos numa tarefa no meio de um vale de ossos secos, mas que poderemos ver no final, no futuro, os frutos. Um exército sobremodo numeroso, ossos secos que se colocaram de pé, depois de ouvirem a palavra do Senhor. E para você que fica, irmão, não sou só eu que vou fazer missão, é você que também faz. Começando da tua casa, passando pelo teu bairro, na tua família, na tua escola, na tua faculdade, no teu ambiente de trabalho. Profetiza, prega a palavra, transmite a mensagem com ousadia, com intrepidez e cheio da presença do Espírito Santo em teu coração. Abre os teus lábios e fala, porque ossos secos podem reviver
se colocaram em pé e se tornaram um exército sobremodo numeroso. Que Deus assim nos ajude, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor, por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e pela certeza de que os irmãos vão estar orando pela nossa família nesse período em que estivermos lá.